Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição de um programa que faz parte de uma série que aborda a obra no exterior, num formato diferente, dinâmico, e que os irmãos têm assistido, têm gostado bastante. E você vai ficar sabendo hoje sobre uma área, uma região específica, onde a obra tem crescido muito e o pastor responsável por essa região vai trazer aqui as informações sobre a obra nesta região específica. E essa região é o leste europeu e mais algumas áreas onde a obra tem crescido muito no exterior. E para isso, eu convido a participar desta edição o pastor Alexandre Gueiros, que é o vice-presidente da Igreja Cristã Maranata, também coordenador da obra no exterior e que está responsável diretamente por essa região, mas ele vai dizer exatamente qual a região, os países, como está a obra nesses lugares. Bom, vamos chamar aqui o pastor Alexandre Gueiros. Pastor Alexandre, a paz do Senhor, seja bem-vindo a esta série. É uma alegria para mim estar neste programa, companheiro. Quero saudar a todos os espectadores com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos seguir então com as perguntas acerca desta área. Mas antes eu queria falar sobre a obra no exterior de maneira geral. Qual a importância do crescimento desta obra no exterior? E por que esta experiência, essa obra que nós vivemos, se expandiu para além fronteiras do Brasil? Nós todos já temos compreendido que a obra do Espírito Santo entre nós, ela é uma riqueza extraordinária. E, de acordo com aquilo que o Senhor nos tem falado, nós temos de compartilhar isso que recebemos do Senhor por revelação a igrejas, a pastores de outras partes do mundo. Foi assim que a obra do Senhor começou em outros países. Nós temos a consciência de que temos essa responsabilidade de testemunhar em toda parte do mundo de que o Espírito Santo continua a falar à sua igreja. O texto básico que nós utilizamos para compartilhar a obra é justamente aquele em que sete vezes o Senhor fala no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual o nosso testemunho? Acerca do que testemunhamos lá fora? E também qual a nossa mensagem para os nossos irmãos no exterior? Bem, a nossa mensagem tem sido exatamente a de encorajar pastores de outros países, e no meu caso, especialmente, pastores de língua russa em cerca de 17 países do mundo. Testemunhar de que o Espírito Santo continua a falar à sua igreja e tem despertado a sua igreja para o momento profético que vivemos, que é justamente o momento em que se aproxima a volta gloriosa do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E testemunhar de que o Senhor Jesus, ele deve ser, na prática, na realidade, cabeça da sua igreja e governar a sua igreja através do Espírito Santo, através da revelação que o Espírito Santo nos transmite. Em muitos casos, esses pastores, essas igrejas estão acostumadas a praticar dons espirituais de uma maneira muito limitada, somente em nível individual. Dons são usados para curar o enfermo, dom de curas, ou para encorajar alguém, ou para fazer uma promessa a uma determinada pessoa. Mas nós dizemos que o grande objetivo do Senhor, o principal objetivo, é que os dons espirituais sejam usados para que o Senhor possa revelar o seu projeto para a edificação da igreja.
Agora, pastor Alexandre, eu queria perguntar sobre a abrangência do trabalho que o companheiro teve e também a oportunidade ou as oportunidades de iniciar a obra lá fora e também de acompanhar esta obra. Muito bem. Por várias razões, nos últimos 24 anos, eu tenho me dedicado a compartilhar essa riqueza que recebemos do Senhor junto a pastores de língua russa em cerca de 17 países do mundo. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Ucrânia e mais 11 países da antiga União Soviética, além de Israel, Finlândia, Noruega, Canadá. E nós somos recompensados ao ver que a receptividade tem sido imensa. Esses pastores, em sua maioria, ao receberem o nosso testemunho de que o Senhor continua a operar através do seu Espírito hoje, como operava no livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, na época relatada naquele livro, eles testemunham de que as suas orações foram ouvidas, que eles estavam clamando por um despertamento espiritual e não sabiam como alcançar isto. E então dizem que o nosso testemunho foi a resposta às suas orações. Isso para nós é realmente um encorajamento para que continuemos a divulgar a obra do Espírito nessa região de língua russa especialmente. E com essa abrangência, como é a nossa relação com os pastores desses países e quantos pastores têm sido alcançados e participam das reuniões realizadas na assistência à obra no exterior? Muito bem. Nós temos estado em contato constante através da internet, através de programas de conferências que a internet proporciona, atualmente com cerca de 220 pastores em todos esses países que eu mencionei. Mas é interessante ressaltar que, além dessas reuniões, dessas conferências que realizamos com eles, nós também nos correspondemos frequentemente por e-mail. Eles nos consultam a respeito de doutrinas, eles nos pedem material para que possam realizar seminários, eles nos pedem para participarmos de seminários que eles mesmos já começaram a realizar em seus países. Há grupos de pastores, sobretudo na região da antiga União Soviética, que regularmente, com frequência, realizam seminários para compartilharem as doutrinas fundamentais da obra, como o Senhor Jesus como o cabeça da igreja, como a necessidade de nós termos a revelação do projeto do Senhor para a edificação da sua igreja, como a palavra revelada, como o clamor pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Todas essas doutrinas fundamentais da obra já estão sendo transmitidas por eles mesmos. E, às vezes, eles nos pedem que deem 1 ou 2 aulas nesses seminários, e os nossos pastores têm sido prontos a cooperar nessa transmissão de aulas para eles. Pastor Alexandre, em relação ao que já estamos vivendo neste ano, qual o crescimento que tivemos no alcance desta obra no exterior em 2024? É verdade. Em 2024, observamos um grande crescimento. No início do ano, talvez nós tivéssemos correspondência e comunhão espiritual verdadeira com cerca de 120, 130 pastores. Hoje,
esse número já subiu para 220 pastores, somente neste mundo que me compete, o mundo de língua russa. E como eu já mencionei, realizamos reuniões frequentes com eles, em geral com pequenos grupos de 8 a 10 pastores, quando, além de transmitirmos a doutrina, oramos por eles e o Senhor revela segredos dos corações. E aí temos experiências notáveis em que eles percebem como realmente o Senhor tem sempre o conselho exato para a necessidade de cada igreja representada. Então, neste ano, também realizamos, até o mês passado, realizamos uma reunião em que 100 pastores desses países estavam presentes. Na semana seguinte, a reunião foi para mais 50 que tinham faltado à primeira. Então, no total, alcançamos 150 pastores, somente em 2 reuniões. E a edificação é muito grande. E ao longo do ano nós percebemos como aqueles que são convidados para essas reuniões já convidam outros. Daí esse grande crescimento no número de pastores que estão aprendendo a respeito da obra do Espírito Santo, estão se engajando nessa obra, estão passando a viver em comunhão espiritual conosco, a verdadeira comunhão. Pastor, o companheiro tem alguns testemunhos dessas regiões, tem experiências vividas nessa assistência que possa compartilhar conosco? Bem, poderíamos lembrar, por exemplo, uma experiência que tivemos numa reunião com um pastor de Israel. Era um pastor relativamente novo em nosso meio, nós não conhecíamos nada a respeito da sua igreja. E ele pediu oração para começar um trabalho de recuperação de viciados em drogas. Então oramos sobre o assunto, ali mesmo, na reunião. E o Senhor de imediato respondeu: a minha prioridade para a sua igreja é reconciliar 2 grupos que não se falam. Ou seja, 2 grupos da igreja mantinham uma inimizade entre si, não se falava. Então, oramos. Continuamos a orar, pedindo ao Senhor que revelasse a solução para aquele problema. E o Senhor disse: quero que ele separe um grupo de oração que estará durante uma semana me buscando nas madrugadas e jejuando parte do dia, como costumamos fazer. E eu resolverei essa questão. Muito bem. 3 ou 4 meses depois, nos reunimos novamente com esse pastor e outros também de Israel e perguntamos o que é que aconteceu na sua igreja, como está aquela situação. E ele disse: vocês não vão acreditar. Depois daquela semana de oração e jejum, oração nas madrugadas, os grupos se reconciliaram naturalmente. O problema foi resolvido e eu não fiz nada. O Senhor atendeu a oração dos seus servos em obediência àquela revelação. Então, amados irmãos, isso realmente nos encoraja, porque são sinais que revelam como o Senhor está constituindo um só corpo em toda parte do mundo. Graças à multiplicação da ciência prevista pelo profeta Daniel. E, graças a este desenvolvimento da ciência, nós podemos manter esta comunhão verdadeira, comunhão espiritual com esses pastores de todas as partes do mundo. E nós glorificamos ao Senhor por esta obra que verificamos claramente
E o Espírito Santo está realizando, cumprindo assim aquela profecia que está em João capítulo 10, que o Senhor Jesus morreu também para congregar em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Louvado seja o Senhor e agradeço por essa oportunidade de estar aqui diante dos nossos espectadores. A paz do Senhor. Amém, glória a Jesus. Você assistiu a mais uma edição desta série especial sobre a obra no exterior, hoje com o pastor Alexandre Gueiros. E na semana que vem nós voltamos com mais uma edição tratando de mais uma área onde a obra tem crescido bastante. Deus abençoe. A paz do Senhor.